Meu irmão se casou sem mim, a esposa dele disse que eu era patética. Então cancelei a lua de mel, vendi a casa dele e cortei todo o contato. Depois a vingança. Estou sentada na cozinha do meu apartamento, segurando o telemóvel com tanta força que os meus dedos ficam brancos. O ecrã brilha com uma luz azul fria e nele está uma mensagem do Derek, do meu irmão, o irmão mais novo que eu carreguei nas costas nos últimos 10 anos. Desculpa por não te ter convidado para o casamento. A Vanessa não queria que tu estivesses lá. Ela acha-te patética. Espero que compreendas. Releio estas palavras pela terceira, quarta, quinta vez. Patética. A Vanessa considera-me patética. E o Derek, o meu irmão, a quem eu amava mais do que qualquer outra pessoa no mundo, concordou com isso. O casamento foi há 3 dias. Há 3 dias ele casou-se e eu descobri isso no Facebook quando estava a ver o feed de notícias e vi uma foto de amigos em comum. Rostos sorridentes, flores brancas, Derek de fato, Vanessa com um vestido de renda. Comentários: vocês estão tão bonitos. Finalmente. Felicidades. Eu olhava para essas fotos sem entender, sem acreditar. Achei que tivesse me enganado, que fosse uma foto antiga que eu não conhecia. Mas não, a data estava bem clara. Sábado, 7 de março. Agora estou aqui sentada na minha cozinha, no meu apartamento, que comprei com o dinheiro que ganhei. E tenho nas mãos o telemóvel com uma mensagem que parte o meu coração em pequenos pedaços afiado. Pobre de mim. Eu, Chloe Carrick, 35 anos, gerente sênior de uma empresa de produção de automóveis, mulher que há 7 anos assumiu a responsabilidade por toda a família, depois que meu pai foi embora para outra mulher. Patética. Levanto-me e aproximo-me da janela. Atrás dela, o céu noturno sobre Detroit escurece. As luzes das casas vizinhas brilham. Vivo num bairro bom. Não é de luxo, mas é decente. Paguei a hipoteca sozinha, mobilei a casa sozinha, ninguém me ajudou. Estou habituada assim a fazer tudo sozinha, assim como estou habituada a ajudar os outros. Vanessa Lamont, 28 anos, administradora na clínica dentária do Dr. Schilling, na Grand Avenue. Uma loira alta, com queixo pontudo e olhos cinzentos frios, que sempre olhou para mim como se eu fosse um inseto no seu caminho. Só a vi 2 vezes. A primeira vez quando Derek a trouxe para um almoço em família com a minha mãe no verão passado. E a segunda vez foi quando eles apareceram por acaso no meu escritório no inverno. Nas 2 vezes ela foi educada, sorridente, mas havia algo diferente em seus olhos. Frio, desprezo, ciúme talvez. Na época pensei, ela não gosta de mim, mas não dei muita importância a isso. Derek estava apaixonado, feliz, e eu não queria estragar o seu humor com as minhas suspeitas. Ela vai se acostumar, Chloe. Ele me disse quando eu mencionei que Vanessa estava sendo um pouco fria comigo. Ela só precisa de tempo. Ela não está acostumada a relações familiares tão próximas. Os pais dela se divorciaram quando ela tinha 15 anos. Ela só tem medo de que eu passe mais tempo contigo do que com ela. Eu ri, abracei-o e disse: bobinho, és um homem adulto, tens a tua vida. Eu nunca me intrometo onde não sou convidada. Mas ao que parece, Vanessa pensava diferente. Volto para uma mesa, pego o telefone novamente. Os meus dedos começam a discar automaticamente o número do Derek. Mas após o terceiro toque, ele desliga. Não quer conversar. Claro, é mais fácil escrever uma mensagem e se esconder do que explicar pessoalmente por que ele decidiu que eu não sou boa o suficiente para o casamento dele. Escrevo uma mensagem, tentando controlar o tremor nos dedos. Então, sou patética? Tão patética que paguei os teus estudos? Tão patética que dei dinheiro para ir à tua casa? Envio. Espero. Passam-se 10 minutos. 20, 30. Sento-me na cozinha, olho para o telemóvel e sinto algo dentro de mim a partir-se. Não de forma abrupta nem dolorosa. Lentamente, como uma árvore velha que finalmente não aguenta o peso da neve.
Sempre fui forte, sempre fui aquela que carregava tudo nos ombros. Quando meu pai se foi há 10 anos, eu tinha 25 anos, o Derek tinha 22. A minha mãe ficou tão abalada que nem conseguia sair da cama. Ela ficava deitada, olhando para o teto e chorando. O meu pai foi para a casa da Cindy Vaughan, uma mulher 5 anos mais nova que ele, com quem trabalhava na fábrica. Um dia, simplesmente arrumou as suas coisas e disse: Judith, desculpa, mas não consigo mais. Não te amo. Talvez nunca tenha amado de verdade. E foi embora. Deixou-nos, a minha mãe, a mim e ao Derek, com uma hipoteca, contas para pagar e um vazio no peito. A minha mãe ficou arrasada. O Derek ficou perdido. Ele tinha acabado de terminar a faculdade, trabalhava como assistente técnico numa empresa farmacêutica e mal conseguia pagar as contas. Ele tentava ajudar, mas não dava conta. Eu já trabalhava como gerente, ganhava bem e assumi tudo. Paguei a casa da minha mãe até que ela recuperasse a razão e encontrasse um emprego. Ajudei Derek a pagar os seus cursos de aperfeiçoamento profissional, porque ele queria se tornar técnico de laboratório e para isso era necessário fazer exames adicionais. Quando, 3 anos depois, ele se separou da sua primeira esposa, Tracy, que se revelou infiel, eu estava ao seu lado. Ele dormiu na minha casa durante 2 semanas, chorou na cozinha e eu acariciei-lhe as costas e disse: Vai ficar tudo bem, Derek, tu mereces melhor. Há 5 anos, ele decidiu comprar uma casa, pequena nos arredores de Detroit, numa zona tranquila, mas ele não tinha dinheiro suficiente para o sinal e não lhe concederam crédito devido à sua baixa pontuação de crédito após o divórcio. Eu dei-lhe dinheiro, $20.000, não emprestei, dei, disse, devolve quando puderes. Mas para me proteger, fiquei como coproprietária da casa. O advogado aconselhou, dizendo que era mais correto assim, se a quantia fosse grande. Derek não se opôs. Disse: Claro, Lou, tu estás a ajudar-me, é justo. Não pedi para ele devolver, nunca, não lembrei, apenas ajudei, porque amava, porque ele é meu irmão, minha única família verdadeira, além da minha mãe, e agora ele se casou, sem mim, porque a esposa dele me considera lamentável. O telemóvel vibra nas minhas mãos. Mensagem do Derek. Chloe, não faças drama. Nós só queríamos um casamento tranquilo. A Vanessa disse que tu sempre tentas controlar a minha vida e eu não queria conflitos no nosso dia. Desculpa, por favor. Não queria magoar-te. Leio isso e sinto um frio no peito espalhar-se por todo o corpo. Controlar a vida dele. Eu controlar. Eu, que lhe dei dinheiro para a educação, para a casa, que o apoiei após o divórcio, que sempre estive ao seu lado quando ele passou por momentos difíceis. Eu controlo a vida dele. E ele não me defendeu. Não lhe disse. A Chloe é minha irmã. Ela sempre me ajudou. Não se atreva a falar assim dela. Não. Ele concordou. Decidiu que era mais fácil tirar-me da sua vida do que entrar em conflito com a sua nova esposa. Levanto-me, vou para o meu quarto, abro o armário, encontro uma pasta com documentos. Lá estão todos os contratos, todos os papéis. O contrato de copropriedade da casa do Derek, extratos bancários onde se vê a transferência de 20 mil, recibos de pagamento dos seus cursos, tudo limpo, tudo legal. Tudo está documentado, porque eu sempre fiz tudo corretamente. Pego o telefone e encontro o contato do meu advogado Marcus Hale. Ele trabalha em um escritório particular, especializado em questões familiares e patrimoniais. Recorro a ele de vez em quando com questões de trabalho. São 8 da noite, mas Marcos sempre responde. Escrevo-lhe: Marcos, preciso de uma consulta. Urgente. Sou coproprietária de uma casa e quero vendê-la. O segundo proprietário pode se opor. Quais são os meus direitos? A resposta chega em 5 minutos. Olá, Chloe. Se você tem mais de 50% da propriedade, pode iniciar a venda. Mas é melhor discutirmos isso amanhã no escritório. 9 horas, está bom para você? Está bom, obrigada. Coloco o telefone na mesa, sento-me na cama e olho para as minhas mãos.
Não estão a tremer. Estou calma, talvez demasiado calma. Não sinto raiva nem dor, apenas uma determinação fria e firme. Se sou patética, Derek, então vive sem a minha ajuda patética. Também me lembro da lua de mel. Há um mês, Derek ligou-me a dizer que queria ir com Vanessa para essa Costa Rica depois do casamento, mas o seu salário estava atrasado devido a alguns problemas na empresa e perguntou se eu poderia reservar um hotel com o meu cartão de crédito e ele me reembolsaria depois. É claro que concordei. Reservei o hotel por uma semana, paguei e Derek agradeceu, dizendo: "Você é a melhor, Chloe. Eu vou te reembolsar tudo, prometo." Abro a minha conta pessoal no site do hotel. Encontro a reserva. Ela está ativa. A data de check-in é 10 de março, depois de amanhã. Clico em cancelar reserva. O sistema pergunta: "Tem a certeza?" Clico em sim. Pronto. O dinheiro será devolvido ao meu cartão dentro de 7 dias úteis. Fecho o portátil, deito-me na cama e olho para o teto. A minha cabeça está tranquila, vazia. Não sinto culpa, não sinto remorso. Sinto apenas alívio. Não serei mais uma pessoa lamentável para alguém que decidiu que o meu amor e a minha ajuda são forma de controlo. O telefone vibra novamente. É a minha mãe, Judith. Está a ligar. Olho para o ecrã, mas não atendo. Ela liga novamente. Desligo o som. Agora não consigo falar com ela. Ela certamente sabia do casamento. Certamente estava lá. E não me disse nada. Também decidiu que era mais fácil assim. Fecho os olhos, tento dormir, mas o sono não vem. Pensamentos e memórias rodopiam na minha cabeça. Lembro-me de quando o Derek era pequeno, de como o levava à escola quando a mãe não tinha tempo, de como ele chorava quando o pai se foi embora e eu o abraçava dizendo: "Estarei sempre ao teu lado, Derek, sempre." Como ele sorria quando eu fui à sua formatura na faculdade, levando um buquê de flores. Como ele dizia: "Tu és a melhor irmã do mundo, Lo." Mas parece que deixei de ser a melhor. Tornei-me patética, aquela que não é convidada para casamentos. Abro os olhos, pego o telemóvel e escrevo a última mensagem para o Derek. "Tudo bem, Derek. Se eu sou patética, viva sem a minha ajuda patética." Envio. Bloqueio o número dele. Bloqueio o número da minha mãe. Fecho os olhos e finalmente adormeço. Na manhã seguinte, acordo cedo, às 6. Chuveiro, café, pequeno almoço, tudo como sempre. Visto um fato profissional, pinto os lábios com batom vermelho, olho-me no espelho. Chloe Carrick, 35 anos. Independente, forte, bem-sucedida, não patética. Às 9, estou no escritório de Marcus Hale. Ele me recebe com um sorriso, oferece café e me convida a sentar à mesa em seu escritório. Marcus é um homem de 45 anos, grisalho, de óculos, sempre elegante e profissional. "Conte-me o que aconteceu, Chloe", diz ele, abrindo o bloco de notas. Eu conto, resumidamente, sem emoção, sobre a casa, sobre a copropriedade, sobre o facto de querer vendê-la. Marcus ouve, acena com a cabeça, toma notas. "Tem mais de 50%?" pergunta ele. "Sim, 65%. O Derek tem 35%. Então tem o direito de iniciar a venda, mas ele pode recorrer ao tribunal, tentar bloquear. Isso vai demorar algum tempo." "Quanto tempo?" "Um mês, talvez 2, mas muito provavelmente o tribunal estará do seu lado, se conseguir provar que investiu mais financeiramente." "Consigo, está tudo documentado." Marcus sorri. "Então vamos começar. Vou preparar os documentos hoje. Assinas e iniciamos o processo." "Obrigada, Marcus." Saio do escritório dele, entro no carro e vou para o trabalho. No semáforo, o telemóvel vibra. É uma mensagem de um número desconhecido. Abro. "Chloe, é a Vanessa. Precisamos de conversar." Olho para essas palavras e sorrio, um sorriso frio, sem alegria. Então ela já sabe. Sabe que eu cancelei a lua de mel deles. Talvez já saiba sobre a casa. Não respondo. Apago a mensagem e bloqueio o número. Não quero mais saber nada deles. Eles fizeram a escolha deles. Agora vou fazer a minha.
À noite, quando volto para casa, a minha mãe está à porta do meu apartamento. Judith Carrick, 58 anos, uma mulher magra com cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo, vestindo um casaco velho e jeans. Ela parece cansada, agitada. Chloe, diz ela quando me aproximo, precisamos de conversar. Olho para ela sem sentir nada. Entre, digo, abrindo a porta. Sentamo-nos na cozinha. Não lhes ofereço chá ou café. Apenas sento-me à sua frente e espero. Chloe, o Derek ligou-me, começa já minha mãe. Ele diz que cancelaste a lua de mel deles, que queres vender a casa dele. É verdade? Sim. Mas por quê? Ele é teu irmão. Ele não queria magoar-te, só que... Só que o quê, mãe? Interrompo-a, e finalmente a minha voz soa aguda. Só que decidiu que eu não sou boa o suficiente para o casamento dele, que sou patética, que controlo a vida dele. A minha mãe fica em silêncio, olhando para a mesa. Tu sabias do casamento? Pergunto baixinho. Ela acena com a cabeça. Por que não me contaste? O Derek pediu para não contar a Vanessa. Ela disse que só queria as pessoas mais próximas. Que tu te sentirias desconfortável porque estás sozinha e lá haverá casais. O Derek não queria te deixar triste. Eu rio, sem alegria, com amargura. Então, não me convidar para o casamento não é me deixar triste? Permitir que a esposa dele me chame de patética não é me deixar triste? Chloe, por favor, não faça disso um drama. Derek ama-te. Ele não me ama, mãe. Digo com firmeza. Ele ama o meu dinheiro, a minha ajuda, e a mim ele acha que sou patética. E tu também pareces achar isso. Por que não me defendeste? Não lhe disseste que isso era errado? A minha mãe fica em silêncio. Os seus lábios tremem. Chloe, ele é meu filho. Eu não podia... E eu quem sou? Pergunto baixinho, olhando nos seus olhos. Quem sou eu, mãe? Ela não responde. Baixa o olhar. Vai-te embora, mãe. Não tenho nada para te dizer, muito menos dinheiro para te dar. Ela levanta-se e dá um passo na minha direção, mas eu viro-me. Ouço-a chorar baixinho, sair do apartamento e fechar a porta atrás de si. Sento-me sozinha na cozinha, olho para a cadeira vazia à minha frente e de repente percebo. Sempre estive sozinha, mesmo quando pensava que tinha uma família. O telemóvel vibra. Mensagem do Marcos. Os documentos estão prontos. Podes assinar amanhã. Vamos colocar a casa à venda até o final da semana. Respondo. Tudo bem, obrigada. Coloco o telefone na mesa, fecho os olhos e pela primeira vez em todo o dia permito-me sentir. Não é raiva, não é dor. É apenas uma certeza fria e firme. Fiz a minha escolha. Agora eles vivem com as consequências da deles. Passam-se 3 dias desde a minha conversa com Marcos. 3 dias durante os quais assino documentos, concordo com os detalhes, dou luz verde ao agente imobiliário para colocar a casa do Derek à venda. Marcos diz que tecnicamente está tudo em ordem. Eu tenho 65% da propriedade. O Derek tem 35%. A lei está do meu lado. A casa será colocada à venda amanhã, sexta-feira. Também cancelei a lua de mel deles. O dinheiro será devolvido para o meu cartão dentro de uma semana. São $2.000 que Derek prometeu devolver, assim como todo o resto do dinheiro que ele prometeu devolver nos últimos anos. Mas agora não me importo. Não vou mais esperar por promessas. Na quinta-feira de manhã, enquanto estou sentada no meu escritório a analisar os relatórios de vendas do novo modelo de sedãs, a secretária Lorraine bate à porta. Chloe, a Marla Gifford está aqui para falar consigo. Ela diz que é urgente. Marla é a minha melhor amiga desde a escola. 37 anos, proprietária de um pequeno e acolhedor café chamado Two Sparrows, na Woodward Avenue. Ruiva, sorridente, sempre com histórias sobre os seus clientes. Conhecemos-nos há 20 anos e a Marla sempre esteve do meu lado. Mas agora suspeito que ela não está aqui sem motivo. Deixa-a entrar, digo, pousando os papéis. Marla entra e logo percebo que está agitada. Seu cabelo ruivo e encaracolado está um pouco despenteado e seu rosto exibe uma expressão preocupada. Ela senta-se à minha frente sem tirar o casaco.
Chloe, precisamos de conversar, diz ela sem introdução. Sobre o quê? Pergunto calmamente, embora já saibas a resposta. Sobre o Derek. Ele ligou-me ontem à noite. Chloe, ele está em pânico. A Vanessa também. Eles dizem que cancelaste a lua de mel deles e colocaste a casa à venda. É verdade? Sim. Marla fica em silêncio por alguns segundos, olhando para mim, como se tentasse entender se estou a falar a sério. Chloe, talvez estejas a ir longe demais? Eu sorrio, um sorriso frio, sem alegria. Longe demais? Não me convidar para o casamento, chamar-me de patética, isso não é ir longe demais? Eu sei que estás magoada, mas ele é teu irmão. Ele não quis ofender-te, só... Só o quê, Marlo? Só decidiu que eu não sou boa o suficiente para o casamento dele? Que eu controlo a vida dele? Que sou uma solitária fracassada que inveja a felicidade dele? Marla estremece ao ouvir essas palavras. Ele não disse isso. Vanessa disse, e ele concordou. Ele escolheu Marlo. Ele permitiu que uma mulher estranha, que conhece há menos de um ano, me chamasse de patética e me expulsasse da vida dele, agora que viva com essa escolha e sem o meu dinheiro. Marla inspira fundo, baixa os olhos para as mãos. Flo, eu entendo a tua dor. A sério, mas o Derek, ele não queria conflito. Ele ama a Vanessa e só estava a tentar manter a paz. Ele achava que depois do casamento tudo se resolveria, que tu entenderias... Manter a paz. Interrompo-a e minha voz soa aguda. À minha custa. Ele escolheu a paz à minha custa. E isso, Marlo, não é amor pela irmã. É indiferença. Marla fica em silêncio e vejo que ela tenta encontrar as palavras certas. Finalmente, ela diz baixinho: Vanessa, ela passou meses a sussurrar-lhe que tu invejavas a felicidade dele, que tu eras solitária e tentavas destruir o relacionamento deles, que controlas a vida dele porque ninguém precisa de ti. O Derek, ele acreditou. Ele não te defendeu, Chloe, e isso está errado, mas ele realmente achava que seria melhor para todos. Ouço essas palavras e algo dentro de mim se parte. Não de repente, mas lentamente, como uma rachadura no gelo. Solitária, indesejada, invejosa. Levanto-me, aproximo-me da janela, atrás dela, um dia cinzento de março. Nuvens sobre a cidade, carros circulando na rua. Olho para tudo isso e de repente me lembro de Neil Otis, meu ex. Aquele com quem estive 2 anos, com quem planeava o futuro, com quem sonhava em ter filhos, uma casa juntos, uma velhice a 2. Neil era engenheiro de projeto na nossa empresa. Tinha 38 anos, era alto, tinha cabelo escuro e olhos verdes. Conhecemos-nos numa festa da empresa há 5 anos. Começamos a namorar e tudo estava bem. Ele era inteligente, atencioso, alegre. Gostávamos dos mesmos filmes, da mesma música, íamos juntos de férias. Eu achava que ele era o cara certo, que ficaríamos juntos para sempre, mas há 3 anos ele foi embora. Para outra mulher. Para Claire White, uma designer mais jovem do departamento de desenvolvimento. 26 anos, esbelta, sorridente, sem compromissos e sem problemas. Neil disse-me na altura: Chloe, és maravilhosa, mas estás sempre ocupada. Estás sempre preocupada com outra pessoa, com o teu irmão, com a tua mãe, com o trabalho. E eu quero ser a prioridade. Quero que alguém pense em mim primeiro. Desculpa. Ele foi-se embora, simplesmente assim, depois de 2 anos juntos, e eu fiquei sozinha. Tentei superar, tentei entender o que tinha feito de errado, mas só entendi uma coisa. Eu sempre me dedicava aos outros e não guardava nada para mim, mesmo nos relacionamentos. E agora a Vanessa diz ao Derek que eu sou uma falhada solitária, que tenho inveja, que ninguém precisa de mim. Volto para Marla, olho nos olhos dela. Sabe, Marlo, o que mais dói nisso tudo? Digo baixinho. Não é o fato de Derek ter acreditado nela, é o fato de ele não ter me defendido. Não lhe disse. A minha irmã não é assim. Ela ama-me, ajuda-me e não vou permitir que falem mal dela. Ele simplesmente concordou.
porque é mais fácil, porque é mais conveniente, porque eu não sou uma prioridade. Eu sou aquela que estará sempre por perto, sempre disposta a ajudar, sempre disposta a perdoar, mas não mais, Marlo, nunca mais. Marla levanta-se, aproxima-se de mim, coloca a mão no meu ombro. Chloe, eu entendo, a sério, mas a casa é a casa dele, ele mora lá. Se a venderes, eles ficarão na rua. Tecnicamente, digo calmamente, é a minha casa. Eu investi 65% do dinheiro. Ele investiu 35%. Tenho o direito legal de vendê-la e vou vendê-la. O Derek receberá a sua parte quando a casa for vendida, mas não vai mais morar lá. Marla fica em silêncio, depois diz baixinho: Você realmente não vai perdoá-lo? O que eu deveria perdoar, Marlo? Por ele ter permitido que me chamassem de patética, por não ter me convidado para o casamento dele, por ter acreditado mais em outra mulher do que em mim? Não, não vou perdoar, porque não foi um erro, foi uma escolha. Ele escolheu-a, agora que viva com essa escolha. Marla respira fundo, acena com a cabeça e dirige-se para esta porta. Na soleira, ela vira-se. Chloe, se alguma vez quiseres conversar, estou aqui. Sempre. Estou do teu lado, sabes disso? Eu sei, digo baixinho. Obrigada, Marla. Ela sai e eu fico sozinha. Sento-me à mesa, olho para os relatórios, mas não consigo concentrar-me. Pensamentos, memórias e imagens passam pela minha cabeça. Derek, que chorou na minha cozinha depois de se separar da Tracy. A minha mãe, que ficou em silêncio quando perguntei por que não me contou sobre o casamento. Neil, que foi para outra porque eu estou sempre ocupada. Vanessa, que me chamou de patética. Fecho os olhos, tento afastar esses pensamentos, mas eles não vão embora. Eles permanecem, doem, cortam. À noite volto para casa, sento-me no sofá com uma taça de vinho. O telefone está silencioso. Bloqueei todos. Derek, minha mãe, Vanessa. Mas, de repente, um número desconhecido liga. Olho para o ecrã. Hesito, depois atendo. Estou? Chloe. É a voz da minha mãe, Judith. Ela está tendo da mão a ligar de um telefone alheio. Chloe, por favor, não desligues. Preciso de falar contigo. Fico em silêncio, à espera. Chloe, o Derek não consegue dormir. Ele está em pânico. A Vanessa chora o dia inteiro. Eles dizem que colocaste a casa deles à venda, que cancelaste a lua de mel deles. É a família, Chloe. Não podes fazer isso com eles. Ouço a voz dela e, de repente, algo dentro de mim explode. Não é raiva. É algo mais frio, mais duro. E onde estava a família, mãe? Digo baixinho, mas com firmeza. Quando me chamaram de miserável. Onde estavas quando o teu filho decidiu que eu não era boa o suficiente para o casamento dele? Onde estavam todos vocês quando a Vanessa passou meses a sussurrar-lhe que eu era uma falhada solitária que invejava essa felicidade dele? E agora, quando parei de dar dinheiro, de repente tornei-me necessária? De repente tornei-me família? A minha mãe fica em silêncio. Ouço-a chorar baixinho. Chloe, ele não queria magoar-te. Ele queria, mãe. Ele escolheu magoar-me em vez de falar com a Vanessa. Ele escolheu-a em vez de me escolher. E tu também escolheste. Tu sabias do casamento e não me disseste nada. E concordaste que eu não deveria estar lá porque é mais fácil, porque é mais conveniente. Mas nunca mais, mãe, nunca mais serei conveniente. Nunca mais serei aquela que sempre perdoa, sempre ajuda, sempre se sacrifica. Acabei com isso. Desligo a chamada, bloqueio o número. Sento-me no sofá, segurando o telefone nas mãos, e de repente sinto que tudo o que eu reprimi nos últimos dias estava a sair. Levanto-me, vou para a sala, sento-me no chão ao lado do sofá e abraço os joelhos. E pela primeira vez em muitos anos, permito-me chorar. Memórias de Neil, sobre como ele dizia: Estás sempre ocupada, Chloe. Estás sempre preocupada com os outros. Sobre como tentei explicar que a família é importante, que o Derek precisa de mim, que a minha mãe não consegue lidar com tudo sozinha. E ele olhava para mim e dizia: E quando é que vais cuidar de ti? Quando é que vais pensar em nós?
Eu achava que pensava em nós. Eu achava que estava construindo um futuro, ajudando meu irmão a se reerguer para que, quando tudo se acalmasse, eu pudesse me concentrar em mim mesma, nos meus relacionamentos, na minha vida. Mas Neil não quis esperar. Ele foi para Claire, que não tinha compromissos familiares, que era livre, fácil, acessível. E eu fiquei sozinha, solitária, como diz Vanessa. Eu choro sentada no chão, abraçando os joelhos, e sinto como todos esses anos de solidão, sacrifícios e esforços caem sobre mim de uma vez. Eu me dediquei aos outros pensando que era o certo a fazer, que era assim que tinha que ser. Não sei quanto tempo se passa. Talvez 1 hora, talvez mais. Mas quando as lágrimas acabam, levanto-me, vou à casa de banho, lavo o rosto com água fria, olho para mim no espelho. Olhos vermelhos, rosto pálido, cabelo despenteado, mas nos olhos há algo novo. Firmeza, determinação. Volto para a sala, pego o telefone e desbloqueio os contactos. Encontro o número do Derek, desbloqueio-o e escrevo uma mensagem curta. A casa está à venda. Receberás a tua parte após a venda. Não me escrevas mais. Envio. Bloqueio novamente. Depois pego o portátil, abro o e-mail. Há uma carta do agente imobiliário. A casa está à venda. Amanhã, às 12 horas, colocaremos uma placa à venda na fachada. As primeiras visitas já podem ser feitas no sábado. Respondo: tudo bem, obrigada. Fecho o portátil, sento-me no sofá e olho pela janela. Atrás dela, o céu noturno escurece. As luzes das casas vizinhas brilham. Estou sozinha, mas pela primeira vez em muitos anos, essa solidão não me assusta. Ela liberta. O telefone vibra. Mensagem de um número desconhecido. Abro. Chloe, é a Vanessa. Se venderes a casa, ficaremos na rua. Tenho sim uma notícia que precisas de saber. Liga-me, por favor. Olho para estas palavras e sinto algo frio apertar-me o peito. Notícia? Que notícia? Mas não ligo. Apago a mensagem, bloqueio o número. Seja o que for, já não é da minha conta. Eles fizeram a sua escolha. Agora tem de viver com ela. Deito-me para dormir, mas o sono não chega. Só tenho um pensamento na cabeça. Que notícia? Mas afasto-o. Não me importo. Não me importo mesmo. Ou pelo menos tento convencer-me disso. Passam-se 3 semanas. 3 semanas durante as quais vivo uma vida normal. Trabalho, ginásio, noites solitárias com livros e séries. A casa do Derek está à venda. O agente imobiliário diz que há vários potenciais compradores, mas o processo está a ser lento. O Derek não dá notícias. A mãe também está em silêncio. A Marla escreve-me de vez em quando, convida-me para tomar café, mas eu recuso. Preciso de paz. Preciso de silêncio. Mas o silêncio não dura muito. Na quinta-feira, enquanto estou sentada no meu escritório a rever o relatório trimestral de vendas, Lorraine bate à porta. O seu rosto está agitado. Chloe, veio uma mulher à tua procura. Diz que é urgente. Vanessa Carrick. Eu congelo. Vanessa, aqui, no meu escritório. Deixe-a entrar, digo após uma pausa, colocando os papéis de lado. Vanessa entra e eu percebo imediatamente a diferença. Ela parece exausta, tem olheiras, o cabelo está preso num rabo de cavalo desleixado e não está maquilhada. Veste calças de ganga velhas e um casaco, parece que não dorme há várias noites, mas nos seus olhos há agressividade. Raiva pura e descarada. Ela senta-se à minha frente sem esperar que eu a convide e olha nos meus olhos. Está satisfeita? Pergunta ela bruscamente. Do que está a falar? Respondo calmamente, embora o meu coração comece a bater mais rápido. Do facto de ter destruído a nossa vida. O Derek pode perder o emprego por causa do estresse. Estamos a viver na casa da mãe do Derek, num apartamento minúsculo, onde mal cabe uma cama. A nossa vida tornou-se um inferno, e tudo por tua causa. Olho para ela sem sentir nada, sem pena, sem compaixão. Por minha causa? Ou porque me chamaste de patética e decidiste que eu não era boa o suficiente para o casamento do meu irmão? Vanessa ri, amargamente, sem alegria.
Tu estás com inveja, não consegues aceitar que alguém o ama mais do que tu. Sempre quiseste controlar a vida dele e quando eu apareci, percebeste que não podias mais fazer isso. Por isso decidiste vingar-te. Levanto-me, aproximo-me da janela, olho para a cidade atrás dela, depois volto-me para Vanessa e digo baixinho, mas com firmeza. Eu amava-o de forma desinteressada, por isso simplesmente dei-lhe dinheiro todos esses anos, não pedi nada em troca, não exigi gratidão, apenas ajudei porque ele é meu irmão. E tu? Tu amas ele ou o que ele podia te dar? Uma casa, estabilidade, status? Porque parece que sem a minha miserável intervenção não é tão fácil viver. Não tenha medo, não receberá mais o meu miserável dinheiro. Vanessa fica em silêncio, olha para mim com ódio. De repente diz: Estou grávida. Fico paralisada. Essas palavras atingem-me como água fria. O quê? Estou grávida, 2 meses, e agora eu e o Derek ficamos sem nada. Temos algum dinheiro, mas não o suficiente para nos reerguermos com a criança em breve. Não temos onde morar. Derek mal consegue manter o emprego. E tu estás a vender a nossa casa e a roubar o nosso futuro. Olho para ela e algo se aperta dentro de mim. Grávida, uma criança, minha sobrinha ou sobrinho, uma criança que não tem culpa de nada disso. Mas então me lembro das palavras dela, miserável, solitária, invejosa, e o frio volta novamente. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Digo baixinho: todos vocês só querem dinheiro de mim. É o seu filho, a sua responsabilidade. Vocês mesmos escolheram esse caminho quando decidiram que o orgulho e o desprezo por mim eram mais importantes para vocês. Vivam com isso, porque viver com as consequências das nossas escolhas é importante para pessoas como nós. Vanessa levanta-se bruscamente, a cadeira quase cai. Tu és uma cabra insensível, diz ela com a voz trêmula de raiva. O Derek tinha razão, tu não sabes amar, só controlar. Ela sai batendo a porta com força. Fico parada perto da janela, olhando para esta cidade, e sinto minhas mãos tremerem. Não de medo, de raiva, de mágoa, por mais uma vez, me acusarem de algo que eu não fiz. Controlar, não saber amar, insensível. Sento-me à mesa, coloco a cabeça nas mãos e respiro lentamente, tentando acalmar-me. Criança grávida. Mas isso não é problema meu, é escolha deles, a vida deles. À noite encontro-me com Marla no seu café, o Dois Pardais. Um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira, sofás macios e cheiro de café acabado de fazer. Marla me recebe com um sorriso, mas vejo preocupação nos seus olhos. Sentamo-nos à mesa, perto da janela. Marla traz 2 chávenas de cappuccino. Pareces cansada, Chloe, diz ela suavemente. A Vanessa veio ter comigo hoje, respondo. Marla estremece. O que é que ela queria? Voltar para casa. Ela disse que está grávida. 2 meses. Marla fica em silêncio, olhando para mim. Chloe, eu sei o que você quer dizer. Interrompo-a. Que é o bebê, que ela não tem culpa. Mas, Marlo, eu não posso devolver a casa, não depois de tudo o que eles fizeram. Marla inspira, acena com a cabeça. Eu entendo, de verdade, mas Derek, ele está realmente mal, Chloe. Ele começou a trabalhar pior. O chefe dele me disse outro dia que, se ele não se controlar, pode perder o emprego. E a Vanessa, ela está sempre a acusá-lo de fraqueza. Diz que ele nem consegue proteger a sua família da irmã maluca. Ouço essas palavras e algo dentro de mim se revira. Irmã maluca. Mais uma vez, eu sou a maluca. Tóxica, perigosa. Marlo, digo baixinho, diga-me a verdade. O que ela dizia sobre mim para outras pessoas antes do casamento? Marlo fica em silêncio, olhando para essa sua chávena. Marlo, por favor. Ela respira fundo, levanta os olhos. Ela dizia aos nossos conhecidos em comum que você era mentalmente instável, que era perigosa, que era melhor mantê-la longe de eventos importantes, porque você poderia fazer algo imprevisível.
Ela sistematicamente moldou a sua imagem como uma pessoa tóxica e controladora para justificar o fato de você não ter sido convidada para o casamento. Eu ouço isso e a raiva que tentei conter nas últimas semanas volta a surgir. Mas agora ela é fria, dura. Ela planeou isto desde o início. Não era apenas ciúme, era uma campanha. Ela queria cortar-me da vida do Derek e fez tudo para justificar isso. Marla acena com a cabeça. Sim, Chloe, desculpa por não ter dito antes. Eu pensei, não sabia como reagirias. Levanto-me, pego no meu casaco. Obrigada, Marlo, pela verdade. Chloe, para onde vais? Para casa. Preciso de pensar. Saio do café, entro no carro e fico ali sentada por alguns minutos, olhando para o nada. A Vanessa destruiu sistematicamente a minha imagem, fez-me parecer louca aos olhos dos outros, e o Derek permitiu. Não me defendeu, concordou. Ligo o carro, vou para casa. À noite, sento-me no sofá com um copo de vinho, olho para o telemóvel, contactos bloqueados. Mãe, Derek, Vanessa, pessoas que eu amava. Pessoas que decidiram que eu não era boa o suficiente. O telemóvel vibra, mensagem de um número desconhecido. Abro. É o Derek. Por favor, encontra-te comigo. Preciso de falar. Sem a Vanessa. Fico a olhar para essas palavras por muito tempo. Por muito tempo. Derek quer encontrar-se comigo. Sem Vanessa. O que ele quer dizer? Pedir desculpas? Implorar para eu devolver a casa? Culpar-me novamente? Não sei, mas algo dentro de mim diz: encontra-te com ele. Ouve-o. Dá-lhe uma chance de explicar. Escrevo brevemente quando e onde. A resposta chega instantaneamente. Amanhã, no parque junto ao rio, às 2 da tarde. Olho para o ecrã e escrevo: está bem. Pouso o telemóvel na mesa e fecho os olhos. Amanhã vou encontrar-me com o meu irmão pela primeira vez em 3 semanas e não sei o que vai acontecer. Não sei se vou conseguir perdoar, se vou querer, mas vou, porque apesar de tudo, apesar da dor e da ofensa, parte de mim ainda quer ouvir a voz dele. Quer saber, ele se arrepende? Ele entende o que fez? Adormeço com esses pensamentos e passo a noite toda sonhando com o passado, com o pequeno Derek, que chorava nos meus braços depois que o pai foi embora, sobre como prometi, estarei sempre ao teu lado, sobre como ele sorria quando lhe dava dinheiro para os estudos, parasse a casa, parasse a vida, mas depois os sonhos mudam. A Vanessa está entre nós e diz: ela é patética, ela controla-te, ela é louca. E o Derek acena com a cabeça. Concorda, afasta-se de mim. Acordo de manhã com a cabeça e o coração pesados, mas a decisão já está tomada. Vou encontrar-me com ele, vou ouvir e depois decidirei o que fazer a seguir. Sexta-feira, 2 da tarde. Estou à entrada do parque, junto ao rio, a olhar para o caminho coberto de folhas amarelas caídas, apesar de já ser março e a primavera estar a chegar. Mas este ano o inverno se prolongou e o ar ainda está frio, cortante. Vejo-o de longe. Derek está sentado num banco, perto da água, encurvado, olhando para o rio. Mesmo daqui dá para ver que ele não parece bem. Caminho devagar, tentando organizar os pensamentos, encontrar as palavras, mas não há palavras. Há apenas um vazio frio dentro de mim. Derek ouve os meus passos e vira-se. Ele realmente parece péssimo. Magro, com olheiras, cabelo despenteado e barba por fazer. Ele está vestido com um casaco velho, jeans e tênis. Parece que não dorme há semanas. Olá, diz ele baixinho, levantando-se. Aceno com a cabeça e sento-me na extremidade oposta do banco. Há 1 metro de distância entre nós, mas parece que são quilômetros. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Derek olha para o rio, eu olho para as minhas mãos. Obrigado por ter vindo, ele finalmente diz. Você pediu para nos encontrarmos. Aqui estou. Fale. Ele respira fundo e se vira para mim. Chloe, eu não sei por onde começar. Quero pedir desculpas. Pelo casamento, pelas palavras da Vanessa, por tudo. Eu não queria magoar-te. A sério. Eu só não pensei que reagirias assim.
Olho para ele, sentindo algo dentro de mim esfriar. Não pensaste que eu reagiria assim? Derek, não me convidaste para o teu casamento. Permitiste que a tua esposa me chamasse de patética. Disseste que eu controlava a tua vida. Como eu deveria ter reagido? Engolir tudo e continuar a dar dinheiro sem reclamar? Ele baixa os olhos. Eu sei, eu estraguei tudo. Mas a Vanessa, ela tinha tanto ciúme de ti, Chloe. Ela vivia a dizer que tu te intrometias demais na minha vida, que eu nunca seria independente enquanto tu estivesses por perto. Eu pensei que se fizéssemos o casamento sem ti, ela se acalmaria, que depois disso tudo ficaria bem. Eu rio, amargamente, sem alegria. E ficou tudo bem? Derek fica em silêncio. Diz-me, Derek, continuo baixinho, por que não me defendeste? Quando ela disse essas coisas, por que não lhe disseste? É a minha irmã. Ela ajudou-me toda a vida. Não te atrevas a falar assim dela? Ele levanta os olhos e vejo dor neles. Porque tive medo. De quê? De a perder, de ficar sozinho. Porque eu... Lô, sempre me senti fraco ao teu lado. Essas palavras me atingem. Olho para ele, sem entender. O quê? Derek se levanta e começa a andar ao longo do banco. Você sempre foi forte, Chloe. Sempre decidiu tudo, controlou tudo. Quando o pai se foi, você assumiu toda a família. Pagaste pela mãe, ajudaste-me. Eu nunca pedi, mas tu simplesmente fizeste. E eu me acostumei. Acostumei-me a ter-te sempre por perto, sempre a ajudar-me. Nunca me tornei independente, porque não precisei. Tu sempre estiveste lá, pronta para me amparar quando eu caía. Eu ouço isso e algo dentro de mim se quebra, não de raiva, de compreensão. Eu pensava que estava a ajudar. Tu ajudavas, diz ele baixinho, mas eu tornei-me dependente da tua ajuda, como um viciado em drogas. Eu não sabia viver sozinho porque nunca tinha tentado. E quando a Vanessa apareceu, ela fez me sentir forte, necessário. Ela dizia que eu era capaz, que não precisava de ti, e eu acreditei. Porque queria acreditar. Ele senta-se novamente no banco, olha-me nos olhos. Mas a Vanessa controla-me da mesma forma que talvez tu me controlasses, mas através da manipulação, não do carinho. Ela culpa-me por tudo, por ser fraco, por não conseguir proteger a família, por ser o culpado por tudo o que aconteceu. E eu não sei o que fazer, Chloe. Não sei como viver sozinho. Olho para ele, para o meu irmão mais novo, a quem amei toda a minha vida, e de repente vejo-o de forma diferente, não como uma vítima das circunstâncias, mas como um homem adulto que nunca aprendeu a ser adulto. A Vanessa não estava apenas com ciúmes, pois não? Pergunto baixinho. O Derek abana a cabeça. Não, ela tinha medo que tu sempre me salvasses e que eu nunca me tornasse independente. Ela queria que eu fosse forte, mas os seus métodos... A Marla disse. Derek acena com a cabeça. Ela disse a amigos em comum que tu eras mentalmente instável, que eras perigosa, que era melhor manter-te afastada. Eu permiti isso, Chloe, porque tinha medo de conflitos, medo de perdê-la, medo de ficar sozinho. Achei que depois do casamento tudo se resolveria, que tu entenderias e perdoarias. Mas eu estava errado. Levanto-me, aproximo-me da cerca e olho para o rio. A água está escura, fria, corre lentamente. Ela está mesmo grávida? Pergunto sem me virar. Sim, 2 meses. E o seu casamento? Derek fica em silêncio por um longo tempo. Depois, diz baixinho. Está a desmoronar-se. Ela culpa-me por tudo. Diz que eu não consigo proteger a família, que sou fraco e inútil, que a culpa é minha por vivermos no pequeno apartamento da minha mãe, por não termos dinheiro, por não termos estabilidade. E eu não sei o que responder, porque ela tem razão. Eu sou realmente fraco. Sempre fui fraco. Volto-me para ele, olho-o nos olhos. O que queres de mim, Derek? Ele levanta os olhos e vejo desespero neles. Não estou a pedir que devolvas a casa, Chloe. Sei que não vais devolvê-la, mas peço, dá-nos tempo. Vou arranjar um emprego melhor, devolver todo o dinheiro que devo.
mas a Vanessa está grávida e precisamos de estabilidade, pelo menos até o bebê nascer. Por favor, olho para ele e de repente percebo, se devolver a casa agora, voltarei a ser a salvadora. Voltarei a assumir os problemas deles. Voltarei a tornar o Derek dependente de mim. Mas se não devolver, estarei a castigar a criança por nascer, que não tem culpa de nada. Sento-me novamente no banco e olho para ele. Derek, eu amei-te mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu dei-te tudo. Dinheiro, tempo, atenção. Eu achava que estavas a fazer a coisa certa, que estava a ajudar-te a ficar de pé. Mas agora percebo. A minha ajuda tornou-te fraco. Eu não percebia isso. Pensava que estava a construir o teu futuro, mas na verdade estava a tirar a tua independência. E tu deixaste uma mulher estranha destruir-me porque tinhas medo de crescer. Nós dois somos culpados, Derek. Eu por ter feito de ti dependente. Tu é culpado por ter permitido isso. Derek fica em silêncio. Lágrimas escorrem pelo seu rosto. A casa não vai voltar, digo com firmeza, mas vou dar-te a tua parte da venda agora, sem esperar que a casa seja vendida, para que possais alugar um lugar para morar antes do nascimento do bebê. É tudo o que vais receber de mim, Derek. Depois disso, você está por conta própria. Você é um homem adulto, 32 anos. É hora de finalmente crescer e assumir a responsabilidade pela sua vida. Levanto-me e pego a minha bolsa. Vou transferir o dinheiro amanhã. A sua parte. Depois disso, não me escreva, não me ligue, viva a sua vida, construa o seu futuro, sem mim. Derek levanta-se, dá um passo na minha direção. Chloe, por favor, não vá assim. Somos irmãos. Éramos, digo baixinho. Éramos, Derek, até o momento em que você a escolheu, me jogando fora. Até o momento em que permitiu que ela me destruísse. Agora somos apenas duas pessoas que já foram próximas. Caminho pela Alameda, sem olhar para trás. Ouço Derek a chamar-me, mas não paro. Vou até ao carro, sento-me, fecho a porta. Fico sentada por alguns minutos, segurando o volante, tentando não chorar. Pela primeira vez, não sinto alívio. Sinto um vazio frio e pesado, onde antes havia amor. Ligo o carro e vou para casa. À noite, sento no sofá e olho pela janela. O telefone está silencioso. Abro o aplicativo do banco e vejo a conta, a parte do Derek na casa. Posso dar-lhe exatamente isso, mas a minha mão fica suspensa sobre o ecrã. É muito pouco para uma mulher grávida para alugar uma casa por 6 meses, para ter estabilidade. Eu sei disso, mas se der mais, ele não aprenderá a ser independente. Fico sentada por muito tempo, olhando para os números. Então digito a quantia, 3 vezes mais do que a parte dele, o suficiente para recomeçar. Mas ele nunca saberá que é mais. Ele achará que é exatamente a parte que merece. Escrevo uma mensagem curta. A tua parte da casa, pela última vez. Vive bem. Envio e bloqueio o número para sempre. Passam-se 2 semanas. 2 semanas durante as quais vivo uma vida normal. Trabalho, ginásio, noites com livros. Derek não entra em contato e eu estou feliz. Preciso de paz. Preciso de silêncio para entender o que sinto. No sábado de manhã, recebo uma mensagem de um número desconhecido. Chloe, é a Vanessa. Precisamos de conversar. Só nós duas, sem o Derek. Café em Maplewood, amanhã às 3 da tarde. Por favor. Fico a olhar para essas palavras por um bom tempo. A Vanessa quer se encontrar comigo. Sem o Derek. O que ela quer dizer? Pedir desculpas? Culpar-me novamente? Não sei. Mas escrevo uma resposta curta. Tudo bem. No dia seguinte, chego ao café em Maplewood 15 minutos antes das 3. Um lugar pequeno e aconchegante, com mesas de madeira, cadeiras macias e cheiro de café acabado de fazer. Vanessa já está lá, sentada à mesa perto da janela, olhando para a rua. Ela parece diferente da última vez que a vi no meu escritório. Cansada, mas mais calma.
Sob o suéter, nota-se uma pequena barriga arredondada. A gravidez está ficando evidente. Aproximo-me e sento-me à sua frente. Vanessa levanta os olhos e acena com a cabeça. Obrigada por ter vindo, diz ela baixinho. Você pediu, estou aqui. Fale. Vanessa respira fundo e olha para as próprias mãos. No início, eu só queria mandar você embora quando descobri que você se encontrou com Derek sem mim. Ela começa abruptamente. Tinha a certeza de que estavas a tentar virá-lo contra mim, a manipulá-lo, mas já não te encontravas com ele, e ele recebeu o dinheiro, muito dinheiro. Ela levanta os olhos e olha para o meu rosto. Eu sei quanto custa aquela casa, Chloe, e eu entendo que você deu muito mais do que a parte dele. Derek não entendeu isso e eu não contei a ele, mas eu sei. Fico em silêncio, esperando. Você acha que, depois de todas essas recusas, essa esmola vai mudar alguma coisa? Continua Vanessa, e sua voz fica mais aguda. Que agora eu devo ficar grata, que tudo será esquecido. Olho para ela calmamente, friamente. Não preciso da tua gratidão, Vanessa. Não preciso do teu marido. Não preciso de poder sobre ele. Respeitei a escolha dele até começares a manchar o meu nome na lama, tanto diante dele quanto diante dos nossos conhecidos. Acusa-me de controlar, mas não faz o mesmo? Odeia-me não por controlar o Derek, mas por não conseguir controlá-lo como quer. Essa é a verdade. A Vanessa fica paralisada, o rosto fica pálido, os lábios tremem. Olha para mim como se eu a tivesse batido. O que disseste? A verdade, digo com firmeza. Não tinhas medo de mim, tinhas medo que ele não fosse forte o suficiente para fazer as suas próprias escolhas, que ele sempre dependeria de alguém, de mim, de ti, de outra pessoa. E decidiste que era melhor que ele dependesse de ti. Por isso destruíste-me aos olhos dele. Por isso, sistematicamente criaste uma imagem de mim como uma pessoa tóxica e controladora, para justificar o teu desejo de o controlar completamente. Vanessa fica em silêncio por muito tempo. Muito tempo. Depois diz baixinho: eu estava com medo. Do quê? Que ele me deixaria, diz ela, e a voz embarga-se. Que ele me deixaria e ao bebê só porque tu disseste isso. Em suma, tu tinhas tanta influência sobre ele, Chloe. Ele falava de ti como se fosses uma santa. A minha irmã sempre me ajudou. A minha irmã é a melhor do mundo. Eu sentia-me desnecessária, como se eu fosse apenas um substituto, como se ele estivesse comigo porque tu não podias estar com ele de outra forma. Eu queria sentir que era a principal para ele, que ele escolheria a mim e não a ti. Eu ouço isso e algo dentro de mim se move. Não é raiva, é compreensão. Eu não queria ser a principal, digo baixinho. Eu simplesmente o amava como uma irmã. Mas tu fizeste de mim uma inimiga para justificar o teu desejo de controlá-lo. Tu não tinhas medo de mim, tinhas medo de que ele fosse fraco. E sabes que mais, Vanessa? Tinhas razão, ele é fraco, eu tornei-o assim. Dei-lhe tudo sem pedir nada em troca. Pensava que estava a construir o futuro dele, mas, na verdade, estava a tirar-lhe a independência. E tu estás a aproveitar-te disso. Vanessa chora, não por causa da ofensa, mas por causa da constatação. As lágrimas correm pelo seu rosto, ela as enxuga com a mão, mas elas não param. Eu não queria aproveitar-me dele, diz ela entre lágrimas. Eu queria que ele se tornasse forte, para que ele pudesse tomar as suas próprias decisões, construir a nossa vida sozinho. Mas ele não sabe. Ele está habituado a que alguém decida sempre por ele. E eu tinha medo que fosse sempre tu. Por isso eu fiz o que fiz. Respiro fundo, tentando acalmar-me. Cresceste numa família onde te controlavam? Pergunto de repente. Vanessa estremece e levanta os olhos. Como é que sabes? Não sei, adivinho. Porque as pessoas que lutam tanto pelo controlo geralmente passaram por isso. Vanessa fica em silêncio, depois diz baixinho: a minha mãe. Depois de se divorciar do meu pai, ela controlava-me através do dinheiro. Eu não podia comprar nada sem a permissão dela. Não podia ir a lugar nenhum.
Ela dizia que fazia isso porque me amava, porque se preocupava, mas na verdade ela só tinha medo de ficar sozinha. E quando vi como controlavas o Derek, fiquei com medo de que ele nunca se tornasse independente, que ele sempre seria o filhinho da mamã, só que em vez da mamã, seria você. Eu ouço isso e de repente percebo, eu e a Vanessa somos espelhos. Ambas lutávamos pelo controle. Ambas tinham medo da solidão. Ambas usavam o Derek como um projeto para não olhar para os seus próprios problemas. Eu também preenchi o vazio, salvando o meu irmão, digo baixinho. Depois que o Neil se foi, senti-me desnecessária. E Derek, ele me fazia sentir importante, que alguém precisava de mim. Eu não percebia que estava tornando-o dependente, achava que estava ajudando. Vanessa olha para mim, enxugando as lágrimas. Nós duas o tornamos fraco, ela diz baixinho. Você por ajudá-lo, eu por causa das manipulações, e agora ele não sabe como viver sozinho. Ficamos em silêncio por alguns minutos. A empregada traz café, mas não tocamos nas chávenas. E agora? Pergunta Vanessa finalmente. Olho para ela, para esta mulher que destruiu a minha imagem, que me chamou de miserável, que me expulsou da vida do meu irmão. Mas agora vejo-a de forma diferente, não como inimiga, como uma pessoa que também tem medo, que também luta, que também comete erros. Não quero ser sua inimiga, digo baixinho, mas também não seremos amigas. Viva a sua vida, Vanessa. Construa a sua família, mas sem mentiras sobre mim. E eu não vou mais interferir. Derek é seu, não o controle, deixe-o crescer. Vanessa acena com a cabeça, enxuga as lágrimas. Vou tentar, vou mesmo tentar. Ficamos sentadas mais alguns minutos, bebendo café em silêncio. Então Vanessa diz baixinho, desculpa por tudo, pelas palavras, pelas mentiras, por tudo. Olho para ela e algo dentro de mim se move. Não é perdão, mas compreensão. Eu também peço desculpa por ter tornado o Derek dependente, por ter vendido a casa em resposta à ofensa, por ter usado o dinheiro como arma. Vanessa sorri através das lágrimas. Nenhuma de nós é perfeita. Não, não somos perfeitas. Levantamo-nos, despedimo-nos rapidamente, sem abraços, sem falsidade. Apenas acenamos uma para a outra e seguimos caminhos diferentes. Dirijo-me ao carro, sento-me e olho para o café pelo espelho retrovisor. Vanessa está parada na entrada, olhando para mim. Depois vira-se e vai na direção oposta. Vou para casa e pela primeira vez em muitos meses sinto não um vazio, mas uma sensação de paz. Não é felicidade, mas a ausência de guerra. 6 meses se passam. Verão. Sento-me na varanda do meu apartamento com um copo de chá gelado lendo um livro. Fora da janela, o sol brilha forte, o céu está azul e uma brisa leve balança as cortinas. A vida mudou. Ainda trabalho como gerente sênior, mas agora não fico até tarde no trabalho. Aprendi a estabelecer limites. Vou ao psicoterapeuta uma vez a cada 2 semanas. Trabalho na minha tendência de salvar os outros. A casa do Derek foi vendida por um bom preço. Recebi a minha parte e coloquei o dinheiro num depósito. Não ajudo mais ninguém financeiramente. O Derek e a Vanessa alugam um apartamento, segundo rumores da Marla. O casamento deles não é perfeito, mas estão a trabalhar nele. O Derek encontrou um novo emprego e está a tentar tornar-se mais independente. A minha mãe liga uma vez a cada 2 semanas. Respondo educadamente, mas friamente. As conversas são curtas. Chloe ainda não perdoou, mas não há raiva. Há 5 meses, Marla me apresentou Otis Delaney, 39 anos, divorciado, pai de Liam, um filho de 12 anos, trabalha como logístico, calmo, maduro, com as suas próprias cicatrizes. Ele não precisa do meu dinheiro nem da minha salvação, ele só quer estar por perto. Vamos ao cinema, preparamos jantares juntos, passeamos no parque. Pela primeira vez, permito-me ser fraca, pedir ajuda, chorar, não controlar tudo. Otis não tem medo da minha força. Ele dá espaço, mas permanece por perto.
Leon inicialmente era cauteloso comigo, mas nos tornamos amigos. Jogamos jogos de tabuleiro e sinto leveza. Não responsabilidade, mas alegria. O telemóvel vibra. Mensagem de um número desconhecido. Abro. Foto de uma menina recém-nascida num cobertor rosa, dedinhos minúsculos. Abaixo da foto, mensagem de Derek. Ela, Chloe Carrick, nasceu ontem. 3,2 kg. Obrigado por nos dar uma oportunidade. Se algum dia quiser conhecer-nos, ficaremos felizes. Olho para a foto por um longo tempo. Ela, Chloe. Eles deram à criança o meu nome, o segundo nome, um gesto de reconciliação. Algo quente se espalha no meu peito. Não é raiva, não é dor. Talvez seja esperança, talvez perdão. Não respondo imediatamente. Coloco o telefone de lado, olho para o céu, onde o sol de verão se põe lentamente. Preciso de tempo. Talvez daqui a alguns meses eu escreva. Talvez daqui a um ano eu me encontre com ela. Talvez um dia Derek e eu voltemos a ser próximos, mas de uma nova maneira, com limites, com respeito. Sorrio através das lágrimas, pego o telefone, escrevo brevemente. Parabéns, desejo-lhe felicidades. Envio, não bloqueio o número, simplesmente coloco o telefone de lado. Otis sai para essa varanda com 2 copos de limonada e senta-se ao meu lado.